Bora, gente! Estamos aqui de novo para mais um mega episódio do nosso Podtex. Esse episódio de número 23. E aí você deve estar se perguntando, né? Poxa, Sader, hoje você tá sozinho na mesa? Cara, é isso. Hoje eu tô sozinho. E por quê? Porque eu jamais ia deixar de perder essa oportunidade de estar conversando com esses dois convidados que eu tô aqui hoje. E a gente teve a oportunidade de estar hoje aqui num bate-papo, numa reunião muito no estúdio aqui onde a gente faz as gravações. E eu falei, cara, a hora é agora, vocês têm que conversar comigo nessa mesa aqui no Podtex, porque certamente vocês têm muito conteúdo, muita história boa para contar, pra gente dar risada aí. E claro, para levar para você, empresário, que já acompanha o nosso canal, que já vem aí acompanhando todas as nossas gravações, né? Que, como eu sempre reforço, a cada 15 dias, um novo episódio, uma nova conversa, sempre com um conteúdo bem bacana, bem descontraído, bem legal, relacionado ao mundo da tecnologia. E hoje não vai ser diferente. Tô com dois profissionais aqui mega experientes, mega vivido aqui da área de TI, que convive muito com essas questões de tecnologia muito de perto, né? Eles vão ter sim a oportunidade de se apresentar e a gente vai conversar aqui durante todo esse tempo sobre jornada empresarial, sobre desafios que eles já viveram, né? Sobre coisas bacanas que eles já viram acontecer, sobre toda essa mudança de tecnologia que a gente já viveu, né? Principalmente a gente aí que é da geração Z, acho que a gente é da geração Z aí, se eu não me engano, eu não sou bom nesse negócio de geração aí, mas eu vejo por mim, né? Que nasci lá nos anos 80, tudo de novo, tudo de transformador que já teve na tecnologia. Certamente esses dois caras aqui também viveram bastante coisa e vão aqui compartilhar com a gente ótimas e boas histórias. Então, estamos aqui, episódio de número 23, Podtex. Se você não conhece a TexLab ainda, volta lá nos episódios anteriores, episódio 1, 2, 3, 4, ali a gente conta tudo da nossa história, faz ali um brainstorm muito bacana de tudo que a gente já viveu e por que a gente chegou aqui, né, e inclusive até onde a gente quer chegar, né, o porquê desse Podtex existir, qual o objetivo, né, de levar sempre conteúdo bastante inovador para você. E muito por conta disso, então hoje eu tô sozinho, tô assim, sem um dos meus co-hosts aqui, que a gente vai fazendo um revezamento ali, né? Mas, como eu disse, era uma mega oportunidade pra gente poder fazer essa gravação. Então, já se inscreve aqui no nosso canal, se você ainda não tá inscrito e tá vendo a gente pela primeira vez. Deixa aí seu like e, principalmente, cara, deixa seus comentários com sugestões, conteúdos que vocês gostariam, né? Tipos de empresa que vocês gostariam de estar ouvindo a gente conversar e debater aqui. Enfim, a ideia desse canal é justamente essa. Trazer o mundo de tecnologia um pouco mais para perto, né? Um pouco numa conversa mais informal, deixar aquilo que muitas vezes fica ali no tecnês. Vocês vão ver sempre que tiver aqui uma troca de sílabas, de siglas, eu sempre gosto de informar o que é cada uma dessas sopas de letrinha, para que realmente a conversa fique bem clara, né, e bem limpa para todo mundo, tá? Show de bola, gente. Obrigado aí por aceitar esse desafio instantâneo, né? De pegar os caras no pulo mesmo, né? Eles já estavam quase indo embora. Eu falei, não, jamais. A gente não pode perder essa oportunidade de conversar e conhecer um pouquinho mais aqui da história do Sérgio, do Henry, né? Então, queria aí primeiro o Sérgio se apresentar, falar um pouco da história. O Sérgio, acho que ele tá nervoso, tá, gente? Ele falou, primeira vez que eu vou gravar, tô nervoso. Mas, quando o time estiver lá no finalzinho, a gente vai ver o semblante dele já, vai estar todo risonho, solto, e vai falar, a próxima vez quem vai gravar aí sou eu. Boa. Sérgio, se apresenta aí pra gente. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui, tô bem nervoso, sinceramente, mas continua o prazer, né? Eu sou um jurássico da parte de TI, né? Eu comecei na Fundação Santo André a estudar, né, em 82. Poxa! Os computadores ainda, na época, eram computadores de grande porte. Fiz programas... Quando a gente fala grande porte, é grande porte de verdade, porte, né? Não cartão perfurado, fazer algumas programações de cartão perfurado. E é um negócio bem antigo. E sempre gostei de tecnologia. Uhum.
Na época que eu ia fazer o colegial, não tinha nada parecido com TI na época. Então eu fiz colegial de Química. Pô, já queria misturar alguma coisa. Eletrônica. Não, vamos fazer Química. Aí depois disso, não passava mais nada. Aí eu comecei a fazer datilografia, quando eu era bem moleque. Cara, a galera aqui, muitas vezes, a gente não sabe o que é datilografia. E aí tinha curso de digitação em fiz computador. Isso. E você tinha, na Diploma, provinha de digitação, isso. você tinha que digitar num certo tempo lá, senão não passava. E você tinha nota, você tinha um diploma com a nota que você alcançou. Então eu venho remonto de muito tempo atrás. E sempre gostei, gosto de estudar e adoro tecnologia. Legal. E hoje você atua como, Sérgio? Explica aí pra galera. Hoje eu tenho a própria empresa de consultoria, né? Vamos dizer assim, governança de TI. Legal. Então eu atendo algumas empresas, poucas empresas, onde eu faço gestão de TI. TI, a parte de telefonia, segurança eletrônica e algumas coisas como ISO, como LGPD. Então eu faço toda essa gestão para as pequenas e médias empresas. Esse é o porte da SG Germania, né? E a SG Germania também surgiu de uma situação onde eu trabalhava em algumas empresas, trabalhei em fabricantes no começo da carreira. Comecei estagiando na Magnex, uma empresa que... Não existe mais ou ainda existe? Não existe mais. Na reserva de mercado, esse pessoal era chinês, ele trouxe a Magnex para cá. Trabalhei com fantásticos analistas, engenheiros. Então foi uma escola muito boa. E aí eu vim vindo em fabricante até que um cliente falou, olha, você não quer trabalhar comigo, fazer a gestão da minha empresa na parte de tecnologia? Eu falei, mas, poxa, eu pago o dobro do que você ganha. Quer pagar quanto? Eu lembro o nome dele até hoje, Zacarias André Neto. Boa. Esse cara era o administrativo financeiro da empresa. Ele falou, eu quero trazer você para mim, gostei da sua atuação aqui, vem trabalhar comigo. Aí eu comecei a trabalhar numa empresa tratando, né, da parte administrativa, folha, contabilidade, aquela briga com o pessoal da contabilidade, folha, eu implantei todos esses sistemas na empresa. E aí saí dessa empresa, fui para outra, voltei para a fabricante. A chinesa lá? Na Fujitsu, eu entrei na Fujitsu. Uma mega empresa, hein? Era. A Fujitsu também foi uma ótima escola, uma excelente empresa para trabalhar. Da Fujitsu eu voltei de novo para um cliente normal, vamos dizer assim. E dali tivemos alguns problemas trabalhistas, tal. Falei, não, daqui para frente eu vou fundar minha empresa. Em 99 eu fundei a SG Germania. Caraca. 99. E de lá para cá... Ele fundou a empresa só para pegar o bug do milênio. Eu peguei. Ele queria... esse negócio aqui eu quero participar de perto. E outra, foi uma forma de ganhar bastante dinheiro na época, né? Olha lá, tá vendo? Então, tá contando segredos agora. Mas é verdade. Boa. Foi um desafio também. Sim. Porque nessa época eu também programava. Então, programava em que nessa época? COBOL. Delícia, hein? Minha primeira linguagem de programação. Trabalhava com COBOL e fui sempre nesse mix, né? Trabalhar para um cliente final, fabricantes e ter a própria empresa. Aí chegou uma hora que não dava mais. Né? Já não tinha mais condição de... Faltava tempo, né? Exatamente. Aí abri a empresa e estou até hoje, né? Legal, show de bola. Hoje. Então, a carreira, assim, foi entre fabricantes, né? E empresas normais, até que abri a minha e fiz a consultoria. Porque a gente sempre vê o que acontece. Antigamente, as empresas tinham um CPD gigante. Tinha digitadores, tinha algo que foram programadores, analistas pleno, sênior. E a gente foi vendo que isso foi diminuindo de tal ponto que hoje a maioria das pequenas empresas tem uma pessoa só. Quando tem, é isso aí. Um analista e um estagiário. Quando não, é tudo terceirizado, às vezes. Exatamente. Então, as empresas hoje que eu atuo, eu faço essa terceirização. Legal. Trago minha equipe para gerir a parte de tecnologia. Boa, show de bola. E você, Henry, conta pra gente aí um pouco. Bom, minha vida profissional é toda feita na indústria, né? Eu me formei em engenharia têxtil na FEI. Cara, voz de locutor, né? Ele é bom. Você é louco demais. E fui trabalhar na indústria têxtil.
E depois, sempre, só mudei depois de têxtil, virou aço, mas sempre fio. Então, só troquei poliéster, algodão para aço, 2008, 2010, e aí vai trefilação e tudo isso daí. E eu tive, acho que na carreira, uma oportunidade incrível, que tinha um programa da Bimac de implantar ISO 9000. E foi meu primeiro estágio com 20 e poucos anos. Cara, onde eu vou me meter 5S, ISO 9000, e aí foi. Depois, implantação de ERP. Aí foi também mais uma trajetória em cima. O Henry já implantou uma coisa, ele vai implantar tudo agora. E agora sempre pegou... foi de implantar, até 18 anos atrás. Opa, o RP não está atendendo. Chama o Henry! O RP tá limitado aqui, alguns detalhes de programação e tal. Poxa, aí eu conheci a tecnologia APS. Aí a digitalização num detalhe, né, num nível mais apurado de programação. E que acaba eliminando Excel, né, esse processo de digitalização. E aí não sai mais disso. Aí chega uma hora que eu falei assim, bom, já chegou no limite que a empresa queria, vamos agora aproveitar toda a experiência acumulada e ajudar outras empresas a conhecer o processo. Que eu digo que uma coisa hoje na experiência agora de mercado é que a gente, quando o cliente chega e fala, poxa, eu devia ter feito isso há 10 anos atrás. Nossa, é um desconhecimento, parece que está tudo acessível na internet, mas a pessoa precisa entender aquilo da aderência, faz sentido para o meu negócio. E outra, e tem que ter aquele cara que faz a coisa acontecer. Não adianta só colocar na inteligência artificial e ele te dá um roteiro, mas quem vai fazer o roteiro? Sim. Tem que ter. E então eu falei, eu abri um espaço de ajudar outras empresas, então acho que até é uma oportunidade ótima, né, de estar aqui, de mostrar que quanta ferramenta hoje digital pode auxiliar uma indústria, não é só na fábrica, ali na programação, que é a minha área principal, mas indicando, cara, isso daqui já tem uma solução tecnológica que pode O cara ali já resolveu desse jeito. E realmente, o difícil é você ouvir, poxa vida, se eu soubesse, isso... dói, né? Dói, assim, poxa, realmente perdeu tempo, produtividade, eficiência, às vezes ele está com atraso. Dinheiro. E aí você olha para o macro do Brasil... E aí você começa a entender o porquê, às vezes, a gente está tão atrasado com relação a outras economias, porque a gente ouve isso. Imagina, se ele não tivesse perdido 10 anos, ele talvez teria 10 anos à frente, né? Sim. Então, é muito com base nisso que é o que eu falo, cara, eu acho que a roda de conversa, né, a busca do conhecimento, ela faz muito sentido. E isso que você falou casa muito com o que eu vivo no dia a dia. Por quê? Porque a gente tem algumas soluções. E eu sei do outro lado que tem um monte de gente que precisa. O problema é que, às vezes, na hora que você vai cruzar, as pessoas vai uma para cada lado e elas não acabam não se achando. Não se acham. Sim. Né? Você conseguir chegar aqui, essa pessoa chegar e você encontrar ela, e aí ela ter essa oportunidade. Cara, era isso que eu precisava? Era dessa pessoa que eu precisava? Era dessa empresa que eu precisava? Sim. Não é um processo fácil. Porque pensa, hoje muitos falam, vai lá no Instagram e conta o que você faz. Legal, mas assim, o cara que tem que me ouvir, é ele que tem que me ouvir. Talvez vai ter um monte de outras pessoas que não vão ouvir o que eu preciso, o que eu tô falando, né? Então, realmente, é um trabalho muito árduo isso aí, de você conseguir encontrar quem realmente precisa daquilo que você tem para entregar. Certamente tem um monte de gente que precisa de você, mas cadê esses caras, né? E eles estão lá, e o legal de tudo é o seguinte, que eles estão lá do outro lado, desesperados, procurando você. Né? E você aqui desesperado procurando. É um negócio maluco, né? Se vocês lembram as páginas amarelas, você queria um encanador, você ia na página amarela e achava. Lá. Hoje tá meio complicado. Tem algumas ferramentas. Que hoje você coloca na internet e vai vir os encanadores. Sim. Mas será que aquele encanador é o encanador que eu preciso? Como fazer a triagem, né? Sim. E às vezes tem o outro lado, né?
Se pensar até o que custava, que era um investimento na área que eu estou há 18 anos, em software APS, pô, era um valor hoje, assim, o retorno é muito rápido. Então, às vezes também se criou, né, a evolução tecnológica, eu digo também em máquinas, né? Então, mudou muito produtividade. Então, o retorno de investimento é muito rápido. Mas realmente o casar entender isso, esse é o trabalho. Tem aderência, tem uma solução melhor ali, ó. Tem um colega que ele faz melhor. Tem mais aderência, tá melhor ali. Então, essas oportunidades é só colocando a cara para fora, né? Tem que ir na feira, ouvir alguma coisa, tá aberto. E às vezes eu tô lá na empresa para ganhar dinheiro. E o dinheiro não tá lá, né? Passando, o dinheiro tá passando, né? Você tá sentado no baú cheio de dinheiro e pô, cadê o dinheiro? E perde a oportunidade de se atualizar, né? A gente vai... Eu gosto muito sempre cara, a gente desmiuçar sopas de letrinha. Então, explica pra gente, e explica pra quem tá ouvindo a gente o que é de fato um software APS. Né? Pro cara realmente, às vezes ele ouviu a gente falar que software APS, ele precisa, mas ele não conhece ou conhece como outro nome. Então, cara, esmiuça em detalhes o que é isso realmente, porque às vezes esse cara que vai ouvir agora, a gente vai salvar a vida dele. Sim. O APS, né, Advanced Planning Schedule, traduzindo, né, uma programação, o planejamento avançado da produção, da programação da produção. Esse é o básico, né? Mas a ferramenta avançou muito. Até esse nome não é já deveria ser mais abrangente. Um pouquinho mais abrangente. Né? As ferramentas têm vários players no mercado e eu trabalhei com uma empresa e escolhi há 18 anos atrás a primeira que eu vivenciei e hoje eu não escolheria. Já tem... A que eu trabalho hoje eu diria que está melhor, está mais aderente, mais tropicalizada, principalmente na distribuição de pessoas, né? Nos postos de trabalho. Mas, basicamente, o que ela faz? Geralmente, o ERP ele tem a programação infinita, nasce a ordem de produção, só que você tem o recurso pessoas nos postos de trabalho, você tem os recursos máquinas, você tem lá pedidos de venda, estoque, você tem demanda, e você tem que equalizar e otimizar isso. O ERP vai até um limite. O APS, ele complementa o ERP, ele vai dar as respostas, vai otimizar todo esse processo. Então, vai otimizar setup, né? Geralmente, a gente explica até mais pelas consequências, né? Eu não tinha essa noção quando eu implantei. Quando colocou o pé na digitalização, dá para fazer mais coisas. Mas, basicamente, o que acontece é que você fica com a gestão individual dos estoques, dos SKUs, do produto acabado, todo o seu WIP, né, o Work in Process, toda a programação fina dentro da fábrica, e você pode ainda alocar as pessoas. Então, você está otimizando. Um exemplo, a gente viveu... Tem vários casos, mas assim, né? Geralmente pode contar caso, que eu adoro. E outra coisa, só uma dúvida aqui, apesar de estar muito tempo, eu não entendi. Você faz uma interface com SAP, Sim. Com qualquer outro RP de mercado? TOTS, Sankhya, Bom, todos esses RPs. Ômega também ou não? Ômega é um... Olha, você já ouviu falar já ou não? Não, Ômega WC71, como eu venho da pequenos e médios, né? O Ômega é um RP já bastante consagrado para as pequenas e médias, consolidado, né? Tem bastante metalúrgica e tudo mais. E num cliente meu está precisando dessa... Ah lá, tá falando. Dessa situação acontece, então ele tem que estar ouvindo a gente de uma customização. Geralmente, o que acontece nas empresas, chega um nível, você gera as ordens de produção no RP... Legal. E depois trabalha, tem que ter um Excel do lado ali, tem planilha. O Excel não sai dali. A premissa de projeto com a gente é não ter Excel. Pode pôr no contrato, não vai ter Excel. Legal. Então, ele tem que entrar no nível de detalhes. Então, isso daí começa a organizar a empresa melhor. Já vivemos muitas situações, a área de galvanoplastia e pintura, muito detalhe está na cabeça do operador. Então, você tem que tirar aquilo lá, você põe dentro da estrutura do software.
E ele vai programar aquilo ali, então já gera explosão de necessidades, mas bem fino. Então, um dos objetivos é eliminar todas essas planilhas e você ter resposta rápida. O que acontece muito, né? A gente fica feliz quando chega nesse nível. Geralmente na indústria, às vezes tem atraso, estoque elevado. Pô, como que gerencia tudo isso? Isso não acontece. Você pode ter 20, no Brasil, você pode ter 7 mil errado. SKUs, né? Então você tem... Mas é a complexidade. Então o que acontece? Né? Você tem empresas... geralmente o comercial fica batendo no PCP. Sempre. Tá lá batendo. E pô, tá atrasado, aí você compra, não importa. Sempre a fábrica é culpada, tal. Sim. Esse é o modelão geral. E o que acontece quando você começa a digitalizar? Você começa a potencializar o pessoal que está à frente do PCP com informações e dados. Legal. Então, esse começa a ter um equilíbrio. Opa, tá atrasado. Quando entrega? Você roda, geralmente, um APS vai dar em 3, 5 minutos, ele já te dá uma nova programação da fábrica. Legal. No período da pandemia, quantas vezes você roda por dia? Cada caminhão que chegava... Rodava. Porque mudava tudo. Chegou matéria-prima, não sei o que é mais crítico. Você tem lá o número de clientes, vamos atender aquele que é... Qual que eu atendo? E vamos trabalhar o que a gente tem para trabalhar também, né? Trabalhar. Não adianta eu querer fazer uma coisa que eu não tenho matéria-prima que eu não vou conseguir fazer. Então, o perfil da ferramenta é potencializar, preparar melhor o pessoal da liderança, de coordenação de PCP, gerência de PCP, que começa a ter mais informações. Quando ele tem mais informações, com o tempo, no nível de maturidade, quando o comercial cobra, ele dá a resposta. E ele vai falar, compras tá guardando o fornecedor. Tá isso, tá aquilo, máquina quebrou, começa a gerenciar melhor o processo interno da empresa. Porque, na verdade, é um organismo vivo, né? Exatamente. Se você for ver, que ele falou, quebrar a máquina. Isso acontece toda hora. O cara do PCP, que só ele mexe naquela planilha, o cara não veio. E ele tem uma Como é que tá a inércia coisa? para Ninguém dar sabe. resposta, né? Ele tem uma inércia, assim, dá para vender tudo isso? Ele precisa confiar no PCP lá, dá para entregar, é uma licitação. Geralmente não tem essa confiança, dificilmente não tem. E quando começa a potencializar, e esses dados são mais seguros, mais confiáveis, Legal. Aí o que acontece? O PCP começa a conversar de maneira diferente com o comercial. Legal. E quando começa a ser apertado, a gente vê muito isso. Espera aí, a gente está só rodando 30% da capacidade daquela máquina, estamos rodando, não dá para vender mais aquilo? Aí dobra a meta, né? Aí dobra a meta. Opa, aí já começa a equilibrar. Aí o já dono da empresa começa a te olhar diferente. Né? Uma coisa muito interessante é que começa... Opa, se eu tenho ociosidade disso, eu posso prestar serviço? Não é o meu produto principal, final, mas eu posso usar uma parte da minha fábrica para atender outro cliente, me ajuda a pagar meus custos e não interfere no meu produto final. Então, é um nível de maturidade que vai acontecendo. E depois que engatou isso, tem uma parte visual do software. Você começa, tem processo contínuo e processo batch. E aí você, poxa, se eu transformar isso em processo contínuo, é melhor ou batch? Você começa a virar um estrategista da organização. E aí você vai puxando mais software, mais automação, e vai mudando, Então, o difícil é entender toda essa jornada, porque você precisa ter padronização da tua fábrica. Certo. Isso é importante. Quanto tempo demora para fazer isso? Então, é padronização. Que senão é o que eu costumo dizer lá, né, na Tex, eu falo bastante, senão você automatiza a cagada, né? E tem um lado que é fantástico. O que faz a empresa reduzir estoque? A gente teve projeto que, assim, o que mais vende eu tenho que ter mais estoque. Será? Tá, será? Porque gira mais. Aí eu falei, espera aí. E a confiabilidade desse processo? Tem terceiro? Que você tem que gerir terceiro? Não. Tem mais chances, é cadeia muito longa, né? Às vezes tem galvanoplastia no meio, pintura, embalagem, não sei, diferente. Será que é isso mesmo? Aí você começa a mostrar para o empreendedor, ali o empresário,
Começa a gerar questionamentos, né? Absurdamente confiável. Mas me diz Isso daqui você pode rodar 10% e não vai ter ruptura de estoque. Você é louco? Põe lá. Eu garanto. Garanto. E aí a coisa começa a andar, e aí aquele recurso que se alocava nisso, tem esse que atrasa, eu posso melhorar a relação com o fornecedor, vou deixar um estoque maior. E o financeiro, geralmente, ele fica assim, né? Tá reduzindo o estoque, tá melhorando a produtividade, não precisa ter... mais um caso que era clássico, que a gente... O que está acontecendo nessa empresa? Estão parando o setor. 11 máquinas. Olha, 4 produtos diferentes e 11 máquinas. Podia fazer setup. Se não vender mais, não precisa produzir. É louco? Vai parar a fábrica? E aí, o que acontece? Geralmente, fala assim, espera. Está faltando para vender? Para faturar no CD? Está faltando alguma coisa? Não. Então, deixa parar. E o que você faz com aquela pessoa? Que é um recurso programável. Poxa, polivalência. Tem o perfil polivalente? Aí entra o RH. Mas entra, que tem que amarrar toda a função toda. Poxa, pode preparar para fazer outra coisa na empresa. Você começa a melhorar a produtividade. Então, basicamente, o resultado do APS é esse. Então, você tem uma jornada no Brasil gigante. Isso vale para pequena empresa, grande, é o time. Mas isso já é acessível ao pequeno empresário? Sim. Ou ainda está no médio? Sim. Não, A sua empresa faz a consultoria. Faz a consultoria, a implantação, avalia a aderência. Às vezes tem que resolver problemas de tem processo, empresa que processos. Mas tem algumas situações que é bem complicado, né? Tem. As vaidades, né? Sim. Você tem partes que às vezes... Olha, se tiver turnover alto, rotatividade alta, você vai implantar numa empresa lá 7 meses, o gerente 1 ano, outro. Espera aí. Tem alguma coisa que está fazendo essa empresa não tem um turnover alto. Esse é, acho que talvez o cuidado que a gente mais toma na empresa. Espera aí, vai dar errado isso. Nós vamos oferecer, nós não vamos conseguir entregar. Aí você nem entra. Nem entra. Legal. Aí tem uma parceira. Espera aí. Arruma isso. DP, às vezes é chamado RH, mas é um DPzão. Sim. Aí você tem que ter um parceiro. Espera aí, descrição de função. O que está acontecendo por uma empresa ter 25%, 30% de... Às vezes o processo ainda está... quanto você produz? Nessa máquina vai de 150 a 300 quilos hora. E aí? Tá. Então por que você só não faz 300, né? Poxa, o que tá... Não, é que no dia que chove, aumenta a umidade, e aí o desempenho cai. Espera aí, vão tratar a causa. Então, não é a hora ainda. Senão, isso daí vai virar... Você colocar coisa ruim, a digitalização tem esse lado. Ela dá entrega que eu falei, rápida. Você faz rápido a coisa errada. Vai servir para quê? Você gastou recursos. E a vantagem hoje é que o nível hoje tem até locação de software, né? Mudou muito, mas o retorno é muito grande. E como toda a área de software, às vezes é um negócio mais abstrato, né? Não é a máquina produz 1000 pés. E o software? Vai depender das pessoas que estão lá. Então você tem que preparar. Né? Você pode ter um RP excelente, um APS excelente. Mas se você não trabalhar as pessoas... que no final ainda vai ter gente. Eu já até vejo, tem uma empresa que tem um cara lá que... O Excel é dele, ele abraça aquilo de uma tal forma, cara. É o primeiro a chegar e o último a sair, para ninguém Para ele abrir a planilha e ele fechar a planilha. Se dá um erro de atualização e arquivo. Então, para tirar desse cara, né? Por isso que soltar o osso... Que nem o que você falou. O Brasil tem muito mercado ainda para isso, mas eu também acho que ainda tem muita empresa que não está na linha de corte de entrada desse processo. Sim. Então, ou seja, é o que você falou, ainda vai ter que trabalhar um processo de maturidade, subir um nível e aí levar isso para um processo... Eu acho que vale isso até para ERP também, né? Não, claro. Vale para tudo. Para tudo. Essas ferramentas. É que são maturidades diferentes, né? Para você, de repente, entrar num ERP, talvez você pode estar um pouquinho mais cru. E aí, para você já entrar num processo de APS, você já tem que ter um ERP.
Porque também, se não tiver, não... A gente tem muitos clientes que acabam... Qual que é o grande problema, né? Às vezes, eu vivi muito assim, quem escolhe o RP? É o contador, a área administrativa. Espera aí, você é uma indústria. Não, deixa... O pessoal da produção dá muito trabalho, que eles questionam tudo, tem tudo umas coisas lá. E aí... Vai demorar para vender. Então vai o comercial, vai todo mundo começa a implantar. Aí quando chega na produção, já fizeram... A gente pegou um caso que não é possível. Poxa, aí não é o software, mas é a consultoria que... E aí, como resolve isso? Um código com 23 dígitos. Nossa. Você acha que alguém do almoxarifado vai digitar para saber se tem no estoque? E como corrige um negócio desse? Então, a gente tem esses casos, que aí, pô, você chora, você tem que falar a verdade. E bate lá na TI, né? O problema bate lá na TI. Como mudar tudo isso, porque está amarrado parte fiscal. Pô, isso é muita coisa. Terrível. Então, tem que ter esses cuidados, senão você não tem entrega, né? Você tem que ter um compromisso da entrega. E o que eu vivo em alguns clientes que você está falando, às vezes você quer automatizar um processo simples, né? Então, você vai ver o processo lá, por exemplo, controle de transportadoras, terceiros. Você vai lá, faz todo um levantamento, e aí você tem que primeiro, para o cara que faz o RP, conquistar ele para fazer. Não, mas eu pago essa melhoria. Aí o cara leva 6, 7 meses. Aí beleza. Deu o primeiro esboço, você treina o cara, beleza. Mas eu vou ter que fazer isso? Aí você tem que convencer o usuário a usar o que foi feito. Aí ele acha erro. O primeiro erro, ele fala, bom, tá errado, não vou mexer lá. Aí você de novo volta aos 6 meses com o cara que fez o RP, ou quem você pagou para fazer isso também leva mais tempo. Então, isso no Brasil que você falou é uma grande realidade. Isso atrasa muito tudo, né? A dificuldade de você sintonizar todo mundo na mesma rádio e falar, olha, vamos fazer isso? Aí... Mas hoje no Brasil é bem difícil. E a gente tem que tomar A gente estava conversando até com o dono da empresa que a gente representa aí na parte de APS, que é assim, às vezes a empresa coloca a sigla aí, APS. É que eu falei, coloca sopa de letrinha aí. E não é assim, poxa... Eu nunca tinha ouvido falar. Ele está lá na geração de 15 anos atrás. A coisa vai evoluindo. Então... que a empresa tem que fazer? Chama todo mundo que fala que tem RP, APS, que seja, MES, né? Uhum. E faz uma comparação e também vê. Eles põem no contrato isso e amarra no contrato. Sim. Aí eu tenho segurança. Se eu vejo turnover elevado, tem que conversar antes, porque depois vão lembrar de quem? Foi o Henry lá, falou que ia fazer e não fez. Poxa, então tem que abrir e olhar todo mundo e comparar. Não tem outro caminho. Agora, que é interessante, quer dizer, não é para mim, mas você tem um produto lá que você pode ajudar. Não é minha área. Mas, essa parte, acho que esse lado digital permite isso. Mas tem que estar olhando... Porque o Brasil tem um lado, né? Eu não sei se no mundo tem a quantidade de RP, por exemplo, que tem no Brasil. E agora está entrando mais um monte. E aquele assim que você falou não conheço, Ômega. A Zucchett. Sei lá, WRP, Z... Aí é o Juvenal RP. O cara tem 14 clientes, montou um RP na cidade e saiu dele. para vender. E a gente vê o regionalismo, né? Fui para o Sul recente. Nossa, E o regionalismo funciona muito no Brasil, hein? Funciona. Sim. Funciona. Porque é o que você falou. Às vezes você cria um modelo de atendimento, um modelo de sistema, um modelo de tudo que funciona muito bem lá no Rio Grande do Sul. Você coloca, sei lá, para rodar na Bahia, no Nordeste, não roda, cara. Outra cultura, outra... E outra, se você não tiver um corpo diretivo patrocinando... A ideia? Não só com dinheiro, mas com a ideia, e estando ali no dia a dia, é muito difícil implantar. É muito difícil. Eu percebo isso, né? Toda essa trajetória que eu tô numa empresa aí há 20 e poucos anos. E a gente, para implantar a cultura de informatização, tirar as planilhas, é difícil. Você vai, de repente, você diminui,
as planilhas, né, parece um resfriado, né? Você não Aí se cuida, ela volta mais forte. É. E assim é um ciclo. E sempre vai acontecendo isso. Então, é difícil. Se você não tiver um corpo diretivo Sim. que patrocine e que acompanhe, fica difícil. Fica difícil. Você está falando isso é super importante, né? Tá muito ligado, porque quando a gente fala que nem digitalização hoje de fábrica, de PCP, ele vai gerar as ordens de produção, você vai virar um estrategista. O sistema vai gerar tudo isso automático. Sim. Né? E geralmente quando a gente põe a mão, a gente estraga. Alguma coisa fica pior. A coisa é muito bem feita, né? A parte digital é incrível, os algoritmos todos. E a primeiro momento, poxa, vou perder meu trabalho. Vou perder meu emprego. Ó. E aí a pessoa não enxerga, né? Que ela pode virar um estrategista e não mais um operador, né? E ela vai subir de nível. aquele cara que vai estar lá, vão ligar para ele, por que quebrou a noite, atrasou tudo, como que eu encaixo? Isso aí acabou. Agora, é que eu dei esse exemplo, né? A diretoria vê, pô, tá tudo parado? Precisa vender. Já produzimos tudo já. A visão deles tem que ter o físico. Se não tiver o físico... Não tô vendo o cara trabalhando, não tô vendo. Mas no fim, como você falou, de repente o cara pode fazer uma preventiva nas máquinas. Exatamente. Não, tem muita coisa. Pode fazer programa, né? Tem Sim. uma coisa que agora com o mercado livre de energia mudou, né? Livre mais ou menos, né? Livre, né? Mas tinha aquele, né, o horário lá, que nem principalmente máquinas que consomem muito, né? Sim. Das 5h30 às 8h, você programa aquele horário. Pode desligar. Pega aquela turma, vai fazer, e se é possível, e minimiza, porque aquele horário ali depende do regime. Às vezes o custo fica tão elevado que não vale a pena produzir. E você dilui em outros horários da empresa, né? Muda a disponibilidade, né? Muda os horários da empresa. Teve empresa, dá para mudar das 6 às 2, das 2 às 10, das 2 às 9? Dá. Poxa, fica tudo encaixadinho melhor, você aumenta a disponibilidade de... Você está lá, você está usando lá uma parte da tua produção horária da empresa, mas pô, você acelerou, entrou alguma coisa a mais, gasolina no tanque, vambora. Acelera. Então, vai mudando todos esses conceitos. E aí é o que você falou. E aí, como muda a estratégia, é o seguinte, olha, eu estou produzindo esse copo, né? Estou nos meus horários a R$1. Mas a fábrica me ligou que ela precisa de mais 100. Então, só que agora eu só tenho espaço na janela de produção aonde esse copo custa R$2. Então, ou você vende ele, né, equivalente ao custo de R$2, ou não adianta querer vender no custo de R$1 onde a nossa fábrica já está atolada, porque não dá. Então, olha a mudança, né? Sim. Ou seja, é o que você falou, o mundo da tecnologia, o mundo da informação é tudo. Porque muitas vezes é isso. O que acontece? O diretor berra lá no comercial, precisamos vender mais. E aí o cara sai louco para vender, e aí ele vai vender um monte de copo a R$1. Cara, bati minha meta. Legal. Aí você tuchou isso na fábrica e a hora que produziu, o custo era R$1. Não era mais o custo anterior. Sim. Aí você fala, cara, eu vendi mais, bati minha meta... Né? Trouxe mais faturamento para a empresa e o dinheiro não chegou. Por quê? Porque aí descasou um monte de informação. Você sabe que tem é mais recente, é consequência da evolução do conceito de APS, é o mix de venda. Então você tem a sua fábrica. Sim. Qual é o melhor mix de venda em função da rentabilidade desse produto e qual é o melhor mix de venda pensando no teu parque fabril? São coisas diferentes, né? Brincando com custo e sua capacidade. Vai para o comercial, vai para a direção da empresa. Seguinte, do ponto de vista fábrica, nós temos tudo isso. E do ponto de vista financeiro, o ideal era vender isso. Tem mercado para isso? Você começa a ter uma visão diferente. O que nós ganhamos dinheiro e podemos ganhar? Isso é uma evolução da ferramenta APS. Legal. O RP nisso ele fica limitado. Porque o APS, como ele tem todos os detalhes, ele acaba sendo uma base para
informação. Não é um software para custos. Exatamente. O RP ele dá muita informação boa de tudo que já aconteceu. Que aí tá tudo ali. Mas o planejar... E agora, o que a gente sempre brincava, eu já trabalhei em algumas consultorias que a gente exatamente fazia isso. E o what if? Né? E o que vai acontecer? E o what if do cenário A e o what if do cenário B? Que é aquilo que você falou. E se eu produzir mais? E se eu não produzir e vender o que eu tenho? Sei lá, e dar férias pra galera? De repente pode ser um cenário muito mais vantajoso do que eu produzir mais, né? Sim. Acho que todo o processo digital aí, a confiabilidade acho que é a palavra-chave. Quando as pessoas começam a confiar nos dados, confiar nas estratégias e ao nível, né, vai lá do suprimento, a entrega, o cliente, você começa... e aí você vai começando, poxa, abrir um leque melhor aqui de mercado. Mas esse mercado é muito pulverizado, precisa de CRM. Opa, é outro software. É outro, e aí vai. E aí a coisa vai... Uma coisa que vocês estão falando é a grande verdade. No Brasil, para pequenas e médias, o planejamento é quase zero. Sim. Não tem um planejamento a curto, médio e longo prazo. Dá trabalho. Se dá trabalho, não vou planejar. O empresário bate no peito e fala, não, vamos fazer assim. Meu feeling fala para fazer assim. Sempre fiz assim. Eu sempre fiz assim. Funcionou. Então, não tem o planejamento, né, da melhor opção, da fase ruim, que nem nós estamos agora no cenário mundial muito complexo, né? De guerras, disso, que pode acontecer, o que não pode. Então, nenhum empresário tem lá, se der a coisa ruim, como é que a gente vai proceder? Se ficar mais ou menos... se tem os cenários, né? Exatamente. Ninguém entra, não. Você é pessimista. Vamos rezar para Nossa Senhora Aparecida que vai dar tudo certo. Mas não é assim. Tudo, até na vida da gente, a gente tem que planejar. Sim. Minimamente, mas a gente tem um planejamento. É porque você encurta caminho, né? O planejamento encurta caminho, é o que você falou. De repente, você consegue desenhar uma nova estratégia de uma maneira mais rápida. E se consegue planejar, deu errado, você consegue ter a base para descobrir. Para não fazer de novo também, né? Caramba, a gente não vai planejar e planejar igual de novo. E acho que uma coisa que está pegando muito hoje, pós-pandemia, o nível de... Tem muita mudança tecnológica acontecendo de produto. Né? Então, na cadeia do aço telas, né, tem lá fibra polimérica entrando para misturar no concreto. E o cara que tem aterifilação e faz tela soldada para piso de pavimento de galpão, de estrada e de concreto. Esse cara tá perdendo, tá tendo uma mudança. Daí é um pouco até do que a gente falou lá na reunião outro dia lá do DTEC, né? Cara, esse cara já tinha que saber que isso ia acontecer e já tá usando o parque fabril dele ou para outra coisa ou já ter substituído a máquina. Aí que eu falo planejamento. É o planejamento. Você fala, puxa... Na melhor situação, essa é uma pior situação, pode afetar a nossa cadeia. E o cara pode ter... O que eu faço com esse equipamento? Se o cara tem uma ferramenta ainda que... Poxa, eu tenho essa capacidade, tem que buscar algum lugar no mundo, dá para usar isso e ainda não... Por quê? Tem coisas que tá em embalagem. Você vê cada vez mais o plástico, menos lata, tem custo, tem coisas envolvidas, processo vidro, né? Quanta coisa lá... Pega antes, até gostava, era garrafinha de vidro, aí você pôr de plástico. E ainda tem o mito de que, vamos fazer propaganda que ela nunca pagou pra nós, a Coca-Cola. Mas se quiser pagar, pode pagar. Que a gente esse é outro nível. Cara, é outro nível, né? Nada como ir num boteco pedir um PF com uma KS lá de vidrão. Tava no sul e tinha Guaraná em garrafa de vidro. Aqui nunca vi. Não tem mais. Já era, caiu mais. No sul tinha... Aqui acho que muito na força do ódio, sei lá, o cara mantém o da Coca ainda, porque muita gente ainda faz questão de beber. E é óbvio que é diferente, né? Porque, cara, químico, né? Imagina, é uma química de líquido juntando na química do vidro ou na química do plástico. Isso vai dar sabores diferentes, vai dar diferente, não tem jeito. Eu acho que ainda tem um aspecto, foi o começo da sua palavra, né, eu sou de 73, então eu vivi, né, CP200, TK2000. Passei por tudo isso. Eu não vou falar a idade aqui para não pegar mal. Basic, né? Fala assim, nossa, Turbo Pascal, e aí vem. Boa. Comecei também. Turbo Pascal, Basic. Foi minha primeira linguagem. A minha foi COBOL, depois Clipper. E aí vem, né, do lado analógico para o mundo digital.
Sim. E a gente tem uma boa parte dos empresários, não é diferente aqui no ABC, é o pessoal que está 60 a mais. Então viveram isso, então tem um trabalho que eu acho que esse é um dos objetivos, né? É levar esse conhecimento, isso é factível, o investimento é baixo, o retorno não costuma ser mais que 1 ano, porque a diferença que acontece na empresa e vale para várias ferramentas hoje digitais. Não é só que eu trabalho com a PS, mas tem várias que é muito rápido esse retorno. E levar isso para... aquilo que você comentou, pô, a máquina tá produzindo, o resto... Não, hoje tudo faz parte. Eu vou te dar um exemplo. Alguns usuários falam, vamos colocar 2 monitores para você? Não, jamais. 2 monitores? Não dá, eu só olho para um. Não, mas vamos fazer um teste aqui para ver se aumenta. Você fica com o WhatsApp aqui, um olho no peixe, outro no gato. Não, você tá louco. Depois que você coloca... Não tira mais. O cara fala, puta, cara, você... Eu já tô indo quase pro terceiro também. Eu também tô pensando nisso. Você transfere. O dia que eu fui te visitar lá, eu fui lá na sua sala, tinha mais de 2 monitores. Não, tinha o Apple lá, mas eu não tava usando ele. Aí já passa do iPhone. Não, mas quando você tem alertas, né, como a Bolsa de Valores e algumas coisas, você fica lá, se der um alerta, apareceu vermelho, você chama a tua atenção, né? E aí você consegue rapidamente agir, tomar decisão mais rápido, né? E o próprio WhatsApp. O WhatsApp virou uma ferramenta para todo mundo. Então, se você tem ali na tela que você trabalha no WhatsApp, opa, deixa eu ver se aqui é importante. Aquele detalhe do WhatsApp, pode falar agora? Dependendo de quem dá até um frio na espinha, né? Meu Deus do céu. E o cara, fala logo, velho. Você já começou a conversa. Tem uns clientes meus, né? Que o cara começa às 6 horas, que eu tava falando com o Sader, começa às 6 horas, e aí o operador lá começa, bom dia. Quando ele já fala bom dia, cara, eu arrepio, falar, lá vem. Travou. Se parar no bom dia, tá aí bom. Eu falo, manda, bom dia, manda. Às vezes é coisinha simples, mas geralmente quando ele manda, já, né, o alerta... Tem que chegar pro cara e falar, cara, faz o seguinte, me manda bom dia todo dia, por favor, porque assim aí eu não vai, aí não vai dar palpitação, né? E o pior é que é verdade. Você olha aquele bom dia, tudo bem? Aí você já fala, bom, agora... Tava tudo bem, agora eu não sei mais. Mas é isso. Pô, legal. Mas, pô, gente, você vê, né? A importância que a tecnologia tem na vida das empresas e certamente a importância que ela tem na vida das pessoas, né? Então, e aí, claro, você aí que tá aí ouvindo a gente, né? De repente, se a conversa fez sentido, né? A gente vai deixar depois disponível a rede social aí de todos os convidados. Quiser tirar dúvida também, a TechSlab vai poder intermediar essa conversa, levar vocês ali até os nossos convidados. Mas eu acho que a grande dica, a importância que fica aí é realmente isso, né? A gente precisa da tecnologia para que a gente tenha as informações e para que a gente use as informações ao nosso favor. Sim. Eu acho que só ter o dado, só ter a informação não serve de nada, né? E se você hoje tá lá, como até o Henrique comentou, tá lá hoje talvez num processo um pouco mais operacional, um pouco mais de olhar ali, também comece a ter esse olhar que toda essa bagagem, toda essa vivência que talvez você teve de estar ali no meio do processo, isso pode te tornar um estrategista muito melhor do que, de repente, treinar uma pessoa só para ser estrategista, né? Porque você viveu as dores, você sabe o que doeu, você, de repente, vivenciou o que trouxe a melhoria, né? Então, certamente, reconstruir, né? A gente, às vezes, ouve muito falar, pô, essa pessoa se reinventou. Poxa, então se reinvente para ser um estrategista, para trabalhar com o dado, né? Para ajudar a melhorar os processos, né? E eu sempre penso o seguinte, gente, quanto menos trabalho doloroso, sei lá, se eu posso dizer, não tão humano, né? Meio que aquele trabalho meio escravo, né? Que certamente uma máquina pode fazer por nós e a gente poder usar ali realmente da nossa capacidade de pensamento, né? De criação, de inteligência, eu acho que faz muito mais sentido para o ser humano isso, né? Eu acho que realmente esse trabalho braçal,
De fato, eles nos trouxe até onde a gente está, mas eu acho que para a gente pensar a longo prazo, a gente realmente tem que passar a usar mais o cérebro, né? Eu não vou saber aqui ao certo, mas eu já me recordo de ter lido isso, que a nossa capacidade de utilização do cérebro ali é algo ridículo, coisa de 5 a 10%, eu não sei qual é o percentual. Então, às vezes eu fico imaginando isso, né? As pessoas que falam, poxa, mas eu vou perder meu emprego. Cara, mas você tem 90% de cérebro ainda aí pra usar e pensar. Cara, vai fazer algo que faça mais sentido, porque tem muita coisa ainda precisando para ser feita, né? E que não dá pra gente ficar ali apertando, girando o parafuso. Né? Girar parafuso, cara, bota a máquina pra girar. Girar parafuso dói o braço, e assim várias coisas, né? Existem várias coisas que hoje a gente submete o ser humano a fazer e que, cara, não faz mais sentido. A tecnologia tá aí pra isso. Mas a gente precisa que as pessoas todas entendam isso como uma verdade e venham junto, né, nessa jornada. Porque senão acaba... certamente deve cair isso para você. Aí você vai e implanta toda uma solução. Eu falo porque acontece comigo. Aí você dá um nível a mais de maturidade tecnológica para a empresa e aí o time da empresa não está preparado ou não quis se preparar para estar nesse nível mais maduro. Exatamente. E aí você tem que trazer pessoas para isso. Só que essas pessoas estão em falta. Aí você rouba da empresa vizinha. Aí a empresa vizinha fica sem esse cara. E aí o que a gente ouve falar, a gente talvez hoje tenha uma das maiores taxas de desemprego já vistas no país e talvez uma das maiores taxas de empregos e oportunidades abertas já vista nesse país. Aí você fala, meu, que maluco, né? Eu tenho tanto desemprego e tanta demanda de trabalho, né? E isso, de novo, está descasado, né? Então, certamente isso deve acontecer lá, né? Você dá maturidade e aí falta as pessoas maduras. E não é isso. Às vezes esse cara que você treinou, tá maduro, ele recebe uma oferta. Não, mas aí que eu falei, aí o vizinho vem aqui e te pega. Aí ele vai falar não, mas eu precisava de um aumento. Não, pode ir embora, tchau. E aí você volta 10 passos para trás. Começa de novo a escalar. O cara que de repente estava implantando um sistema, estava indo bem, de repente vai embora. Ou uma situação, ou alguém vem trabalhar comigo. O que acontece? A empresa volta tudo para trás. Então, essa parte do RH, eu vejo agora, nesse tempo, o RH é muito importante. Né? Mas é que só o RH também não funciona. Não, né? não funciona. Aí mas... tem que ter o RH com uma boa, que é o que você falou. Eu acho que isso tem que vir muito sempre da gestão para baixo. Né? E entender essa modernidade. E entender que o modelo atual não é mais aquele modelo anterior, da porrada, né? É mais do colaborativo. O nível de comunicação hoje, eu tenho um filho de 21 anos. Ele já está olhando, essa empresa é séria? O que eles falam que vai acontecer... Eu trabalharia nessa empresa, né? Exatamente, eles têm essa visão. E conversa abertamente com o próprio superior. Então, assim, eu vejo hoje muito a questão da rotatividade, é que a pessoa entra... E vale para todos os níveis, inclusive o chão de fábrica, né? Fala assim, você está aqui há quanto tempo? Você foi promovido? Como que funciona aqui? Estou há 5 anos aqui, nada mudou, faço a mesma coisa, tem chance de evolução? Se a pessoa já tem uma visão, poxa, aqui não tem espaço para crescimento nenhum. Vizinho tem. E por R$10 ele vai embora. Por quê? O que hoje a liderança da empresa... eu tenho uma estrutura confiável, vai ter meritocracia, vai ter... Se eu estudar, eu vou poder ter uma oportunidade melhor na empresa, e não é por acaso, não é porque alguém saiu... Não, eu vou subir. Então, hoje o jovem já está olhando isso. Eu falo, o jovem que não quer trabalhar, que não sei o que... Tem muita coisa que você vê na internet. Essa geração... Espera aí. Essa geração também está, de um certo nível, ela está com o celular na mão, ela está muito mais informada. Eu peguei meu filho lá comparando. É melhor ser CLT ou PJ? 21 anos, já está vendo a estratégia dele. Já. Bom, nesse momento é isso, o que eu perco, o que eu ganho. E isso, o jovem, você vê a turminha que ele anda, é igual. Então, assim,
Tem que a entender cabeça tudo isso. tem que entender que esse jovem tem acesso à informação, tá tudo, LinkedIn, nossa, é uma enxurrada de oportunidade de informação, de coisas um pouco com uma qualidade de informação melhor. Então, tem que entender todo esse processo. Eu acho que por isso que para nós, não dá ainda. Ou é processo, não está padronizado, vamos fazer um outro trabalho. Até chegar lá. Precisa melhorar tudo isso para chegar nesse nível. Mas às vezes tem que começar. Tem RH? Tem. É um DPzão que só tem emissão de folha de pagamento e não paga tem... vale de transporte e refeição. Pensando e lá ISO, pega atestado. Habilidade, treinamento, entrega a experiência. cesta básica. Não sei nem o que é esse requisito aí, habilidade, treinamento, descrição de função. Você entra em empresa, vamos preparar primeiro, descrição de função, o que se espera dessa pessoa, o que foi oferecido, quanto se paga, porque às vezes assim, ninguém quer trabalhar, mas o que você espera dele? Você não tem nada. Aí a gente teve que fazer, foi um caminho. Preciso de alguém, parceiro na área de RH, porque, não dá para mim. A gente participa de várias rodas de network de empresas e a gente vê muita empresa disso aí mesmo, vivendo esse momento, né, eu diria de reconstrução, porque a empresa às vezes já existe há muito tempo, viveu muito tempo sem tudo isso. Sim. Só que aquilo, para o novo momento e principalmente para o futuro, né, sem saber como que tudo isso acontece e funciona, é o que você falou, a geração, as mais novas, e eu acho que faz sentido, porque eu vejo por nós. Antes a gente vinha num momento em que meio que a gente aceitava muita coisa. Sim. A geração anterior nossa aceitava tudo. A gente começou a fazer alguns filtros. A geração mais nova escolhe, né? Sim. Então a gente até brinca lá na Tex, brinca com os clientes. Antes a empresa demitia o funcionário, agora o funcionário demite a empresa. Exatamente. Né? E fala para todo mundo. E fala para todo mundo. Então eu vejo pela Tex, na Tex a gente faz marketing para atrair clientes e faz marketing para atrair pessoas, para trabalhar com a gente. Sim. Então olha como que é o nosso mundo, olha como que a gente vive, olha as coisas que a gente faz, né? Porque é isso aí, as pessoas precisam escolher também aonde elas vão trabalhar e a gente quer que elas escolham a Tex Lab. Né? Então, poxa, isso a gente tinha conversado sobre isso. Porque... A gente chegou a falar isso semana passada numa conversa. Exatamente. O que acontece? O cara tá lá numa empresa difícil, tal, sempre naquela mesmice. Ele fala, não vou ficar mais aqui. Não aguento mais, eu não aguento. Não só o pensamento que seu filho teve de analisar tal. O cara chega naquela mesma... Não quero mais ficar aqui, eu vou embora. Eu falo assim, sempre gostei de implantação, desse... chegou um ponto assim, poxa, o dono tá feliz. Eu não. Assim, não vamos gastar mais. Isso aqui tá bom, já tô ganhando dinheiro. Então, ferrou. E aí, então, bom, eu não tenho... Eu não tô ainda nessa só para pagar minhas contas... É. Mas e meu lado pessoal? Poxa, então... Não, isso aqui é bobagem, não vale a pena. Isso também não. Mas isso aqui é interessante. Tá bom. Não esquenta mais a cabeça com isso. Que você está falando, tem um cliente que além dos computadores, a gente cuida das câmeras, né? E aí faz uma manutenção, uma câmera some. Vamos lá, tá aqui a proposta, vamos fazer vamos acertar a manutenção dessa... não, muito caro. Não, mas é tudo preço de custo aqui, não tô... Ou você compra. Eu vou ver. Isso já tem processos que estão 6, 7 meses. E câmera da portaria, que é importante. Ver quem entra, né? Quem sai. E o cara... Mas é mesmo que você falou. O cara já atingiu o ponto bom dele. Exatamente. Aí isso todo mundo que está embaixo olha e fala, poxa, eu não estou no meu ponto bom ainda. Sim, exatamente. É por isso que é muito daquilo que a gente até já conversou, estava falando na conversa antes. Quando você conhece ali o nível... que eu brinquei lá do 10º andar. O teto. Você tem que conhecer o 20º, você tem que conhecer o 30º. Você tem que saber aonde dá para chegar ainda. Porque se você chegar e falar, cara, esse aqui é o teto máximo e daqui não passa, cara, não faz sentido, né? No fundo, a gente tem as ferramentas, né? Todos nós aqui temos, e tem as ferramentas, mas volta, tá nas pessoas trabalhar. Cai em gente. A motivação. Porque no final das contas, é o que eu brinco. O mundo é feito de gente. Sim. Né? As coisas são feitas de gente. Né? Se nós, gente, resolver
por exemplo, que a gente não quer mais usar computador no mundo e vai jogar a inteligência artificial no lixo, a decisão é nossa. Sim. A gente é gente, a gente decide e, de repente, a gente volta a fazer tudo que a gente fazia antes. Sim. Mas é que eu falei, é que dá para melhorar tudo que a gente faz, como assim a gente melhorou tudo que era feito, Sim. né? Então, eu vejo as histórias. Isso daqui vai gerar outro podcast, gente. Não é porque... O tempo voa, né? Eu Nossa. brinco aqui. Mas até pra gente concluir, se a gente pegar as vidas de como eram os nossos avós, como que são os nossos pais, como Sim. que nós somos hoje, e o que a gente pretende deixar pros filhos, cara, você consegue, graças a Deus, né? Não são em todos os lugares, mas eu acho que aqui no Brasil, por exemplo, a gente consegue ver uma linha de crescimento. Ainda assim, com todos os problemas que a gente tem, né? Então, ou seja, se de fato a gente não gerar essa curva de melhoria, não faz sentido, né? E eu acho que tem muito espaço ainda, Tem. muita coisa para melhorar. Mas, gente, vamos lá. queria aproveitar aí os minutos finais, né, para deixar aí os encerramentos, para que vocês possam deixar aí contato, se as pessoas quiserem te achar, se quiser achar no LinkedIn, no TikTok, né, enfim, aonde quiser. Enfim, fiquem à vontade aí, né? Como eu brinquei no início, o tempo realmente voa. A gente fez aqui uma preparação um pouco atípica do que a gente costuma fazer nas nossas gravações, realmente aproveitar o tempo, que eu acho que isso é outra coisa muito importante. Sim. A gente precisa aproveitar melhor o nosso tempo. Muitas vezes a gente desperdiça muito tempo, e principalmente com tela. Tela é um negócio que tira o nosso tempo. Sim. Né? Muito. As pequenas, então. As pequenas telas, então, terríveis. Então, a gente, de fato, aproveitou o nosso tempo. Pô, foi um bate-papo excelente. Né? Navegamos aí num monte de coisa que eu não fazia ideia que vocês faziam, que vocês colocavam a mão. E o que é legal, toda vez que eu gravo com alguém, a sensação que fica é que, cara, tem que ter o episódio número 2. Legal, né? legal. Porque realmente assim. falta muito assunto ainda, certamente dá pra gente conversar muito. Então, eu comecei pelo Sérgio na apresentação, agora eu vou começar pelo Henry. Né? Henry... Bom, agradeço a oportunidade. Imagina, eu que agradeço. O importante é levar esse nível de conhecimento, acho que está distante ainda de muitas empresas, e hoje para pequena, média, grande, é um jogo aberto, tem muita oportunidade. Acho que esse é o objetivo, e poder contar com a HLL7 né, nesse trabalho, que não é só a digitalização, o APS ali em si, mas às vezes tem que fazer todo o preparo da empresa, e a gente faz esse trabalho para realmente entregar. Legal. Para entregar esse produto, acho que isso a gente sabe que isso tem performance, vai ter ganho. Então acho que esse é o compromisso, acho que é o importante aí, e a divulgação é fundamental aí para esse nível de amadurecimento e conhecimento. Tem rede social, site, como que tá? Tem rede social, a gente tem Instagram, a gente trabalha muito no LinkedIn, tem Facebook. Que procura tem um lá sempre como HLL7. HLL7, ou Henry Cataruzzi lá no LinkedIn também, onde a gente interage muito. Mas a gente até foi para o Facebook, não tinha, mas nós vimos que o Facebook pega um perfil que ajuda, né? Com uma faixa etária mais antiga, exato. Que está lá. Então a gente tá... Tem que estar, é o que eu brinco, gente, tem que estar em todas as redes. Tem um lado que é mais institucional, que é o Instagram, mas tem um lado... O LinkedIn realmente é a grande ferramenta. Então, que é uma rede de business mesmo, né? Ali realmente é muito interessante. Legal, Henry. Show. Obrigado aí demais por ter aceito o nosso convite, por ter batido esse papo. Sergião? Bom, eu estou no site www.sgermani.com.br. Lá tem direcionamento para os nossos nas mídias sociais, tem um pouco do trabalho que a gente faz. Legal. E precisando de uma governança de TI para sua empresa, é só procurar a gente faz um trabalho bacana. Show de bola. Obrigado também pela oportunidade, muito bacana. Boa. E é o nosso primeiro podcast. Nossa, experiência. Estamos debutando, né? Legal, cara. Muito obrigado pela oportunidade. Legal, gente. Então é isso aí. Esse foi mais um episódio aqui do Podtex, né? Se você ainda não segue a gente, faz aí o seu cadastro no canal.
dá o joinha, dá o like, deixe os comentários aqui nesse vídeo com ideias, sugestões de tudo aquilo que a gente pode trazer de tecnologia para ser conversado e ser debatido aqui, né? A TechSlab, como você já sabe, a gente está aí na oferta de serviços de tecnologia, então precisou de qualquer apoio em tecnologia, vem conversar com a gente se coloca como um hub de tecnologia, então se a gente não tiver o serviço direto para te entregar, tá aqui, ó, 2 grandes parceiros que certamente a gente pode conectar vocês, né, e a gente conseguir levar a solução ideal que você precisa para o seu negócio. Como você bem sabe, o negócio da TechSlab é algo bem pessoal, algo bem personalizado, né? Então aqui o nosso negócio não é venda de prateleira, né? É realmente entender aquilo que você precisa, né? Buscar a solução ideal que vai realmente ir direto ali no ponto, né? Na dor realmente do cliente. Então, sai um pouco daquela ideia de vender por vender, né? Que é um pouco até do que vocês comentaram, e vender para resolver, né? É isso que a gente busca. E claro, a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente precisa de parceiros, né? Então, às vezes, você ouve a gente conversar aqui, pô, mas eles fazem coisa que a TechSlab faz. Não, tem coisas para se fazerem juntos, né? Sim. Eu e o Sérgio é uma prova viva disso, né? Então, a gente tem aí conversas bastante bacanas de coisas que a gente pode construir juntos. Certamente o Henry vai ser um outro parceiro aí, né? Então, a ideia é realmente essa, a gente ser um canal ali de recepção, né, de juntar essas forças, colocar as empresas no ecossistema para poder entregar mais tecnologia, tá bom? De novo, gente, legal. Obrigado aí ao pessoal aqui da DW por mais um episódio, né? Obrigado, inclusive, aí pelo setup rápido aqui de montagem do nosso podcast, né? A gente acabou pegando eles até um pouco de surpresa, mas realmente é uma conversa que a gente não podia deixar passar batido. E é isso aí, gente. Muito obrigado de novo. Valeu. Obrigado.